A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e hoje nós estaremos iniciando o terceiro trimestre aqui da nossa escola bíblica dominical pela classe dos adultos. Você que já tem nos acompanhado sabe que o único intuito deste canal é de divulgar e aprendermos juntos a palavra do Senhor. Amém? Nós estaremos estudando nesse terceiro trimestre de 2026, irmãos, pela misericórdia do nosso Deus, a revista da classe dos adultos que tem como tema a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos, amém? Você que estudou comigo a lição anterior, sobre os patriarcas, tiramos ali lições importantíssimas que o Espírito Santo nos deu, amém? Fique comigo, acompanhe as aulas, divulgue, ore, nos ajude a estar divulgando estas lições maravilhosas da parte do nosso Deus, amém? Nós temos como comentarista para a revista deste trimestre o pastor Wagner Gabi. Amém? Nós temos também uma playlist onde eu vou colocar as videoaulas gravadas aqui. Então, se você perder porventura alguma delas, você pode estar encontrando. Inclusive, esta primeira lição eu vou colocar lá na playlist chamada A Igreja dos Gentios. Amém? Esta lição de número 1, irmãos, para a data do dia 5 de julho de 2026, ela tem como tema o chamado para os gentios. Nós temos como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo de número 2, que diz assim, E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. É Deus que nos chama para a obra, como nós estaremos estudando na lição de hoje. Ele nos chama, ele nos capacita, ele nos dá autoridade, ousadia para falar do amor de Jesus Cristo. Amém? Nós temos como verdade prática para a nossa lição de hoje: quando a igreja ouve o Espírito Santo, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. E por que não dizermos aqui, vidas são também transformadas. Lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 11, irmãos, a palavra do Senhor ela diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer será dado o quê? A vida eterna, né? Então este dano aqui da segunda morte é o quê? É perecer ali no lago de fogo. Nós não garantirmos aqui o nosso passaporte para a vida eterna, né? A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, ela diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 12. Versículo 1 diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. O verso 2, ele vem dizendo assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O verso de número 3 vai nos trazer, então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O verso de número 5 traz, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. O verso 7 diz assim, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Nós estaremos vendo na lição de hoje que Deus ele alcança a todos, não faz acepção de
pessoas, amém? O verso de número 8 diz assim, ó: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. O verso 9, ó: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? O verso 11: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. O verso 12 diz, ó: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Milagres, irmãos, não tem explicação, e só Deus conhece e sabe o propósito para que os milagres estejam acontecendo na minha vida e na sua vida. Certo é que em tudo que Deus faz existe um propósito, amém? Aqui, ó, para a salvação desse procônsul, amém? Aqui nós estaremos estudando 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro, apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e a sua missão aos gentios. O segundo objetivo, conduzir a reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. E o terceiro objetivo, aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Amém? Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que, ao nós estudarmos esta lição, o chamado de Deus para os gentios, nós somos convidados a ouvir a voz de Deus, a discernir o seu propósito e a compreender também que fazemos parte do plano divino para alcançar vidas e nações, amém? Não tem motivação maior que essa. Nós estaremos vendo na lição de hoje que o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ainda continua o quê? Valendo. Nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que discernir o seu propósito, nós temos que compreender que nós também fazemos parte deste plano do nosso Deus. Qual plano? Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo é quem continua convencendo do plano. Qual plano? O plano da redenção, o plano da salvação. Amém? Nós temos 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro tópico, o nascimento da missão gentílica. O segundo tópico, o Espírito Santo e a obra missionária. E no terceiro tópico nós estaremos estudando a igreja como agência missionária. Amém? Nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra gentios. Amém? Nós temos como parte de introdução para a nossa lição de hoje. Veja só, Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus Cristo. Isso onde? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso de número 8. E por que Lucas? Porque Lucas foi quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Atos capítulo 1, verso 8 diz assim, ó: mas receberei o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Então aqui ainda nesta parte introdutória, o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. E graças, a este convite, eu e você hoje fazemos parte desta grande família de Jesus Cristo. Então, a missão gentílica, ela nasce não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito Santo para alcançar as nações. Amém? Caminhando para o tópico de número 1, nós temos aqui o nascimento da missão gentílica. Aqui também estaremos estudando os seus 3 subtópicos para você que está chegando agora, o currículo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Na maioria das suas vezes ele traz
nos seus tópicos, né, seus subtópicos, 3 subtópicos. Às vezes ele traz 2, às vezes 4, mas neste caso aqui, no primeiro tópico, estaremos estudando os seus 3 subtópicos. O primeiro subtópico, Antioquia, um centro escolhido por Deus, como nós já fizemos menção lá no verso de número 1. Vamos conhecer um pouquinho da história de Antioquia. Foi fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C. Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, e foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Isso é registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no verso 26, que diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Aqui ainda podemos trazer que ela foi uma verdadeira base missionária de envio para as nações. Amém? O segundo subtópico, profetas e doutores servindo ao Senhor, conforme fizemos menção no verso 1 e 2 de Atos, capítulo de número 13. Aqui, a liderança local reunia profetas e doutores. Aqui ainda, os profetas exortavam mediante inspiração direta, os mestres instruíam com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus, durante o serviço ao Senhor, marcado por oração, jejum, o Espírito Santo é quem falou. Nós temos que entender aqui ainda que a disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura e centrada em Deus e apta para discernir o propósito do Espírito Santo em levar a salvação para as nações. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, no verso de número 28, sobre as funções ali dentro da igreja. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aqui eu li nesta versão NAA. Amém? Bom, caminhando para o terceiro subtópico da nossa lição de hoje, a separação de Paulo e Barnabé, conforme lemos em Atos capítulo 13, no verso 2 e no verso de número 3. Aqui podemos trazer, irmãos, que esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. Então, assumida pela igreja sempre com intercessão, consagração e total dependência do Espírito Santo. E por que a obra ela era eficaz e ainda é nos dias de hoje? Porque a igreja ela responde com jejum, com oração, com imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando quem? Os seus obreiros, aquelas pessoas que estão realmente comprometidas, que têm o chamado para estarem falando do evangelho. Seja você o quê? Um missionário, uma pessoa que fala do evangelho e do amor de Jesus Cristo, seja na sua rua, seja no seu bairro, seja na sua cidade, no seu estado, no seu país, seja na escola que você estuda, no trabalho, né? Deus me deu este canal aqui para estar o quê? Levando a sua palavra, dizer que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez ontem, ele faz hoje e fará amanhã em nosso favor. Ele traz a salvação, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Este é o nosso papel, esta é a nossa missão, continuar com o ID do nosso Senhor, amém? Então a igreja assume debaixo de jejum, debaixo de oração, embaixo de consagração e total, como nós já citamos, dependência do Espírito Santo. O resumo deste tópico de número 1, ele diz assim, em Antioquia, o Espírito inaugura a missão cristã entre os gentios. Né? Caminhando para o tópico de número 2, nós temos
o Espírito Santo e a obra missionária. Aqui também nós estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro, o Espírito que conduz à missão. É o Espírito Santo quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. Inspira, dirige, separa e envia os missionários. Toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito Santo no coração da igreja. Aqui, irmãos, vamos voltar a repetir. A missão, ela não nasce da criatividade humana, mas ela nasce da vontade divina do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que é desejo de Deus que todos sejam salvos, amém? Ainda em Mateus capítulo 10, no versículo de número 20, Jesus ali, ele dando a instrução aos discípulos, ele diz assim, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, quando nós formos falar do Espírito Santo, falar do plano de salvação para uma pessoa, que não seja nossa criatividade humana, mas que seja o quê? Inspiração divina dada pelo Espírito Santo, amém? O subtópico de número 2, ele vai tratar o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Aqui, os discípulos viviam cheios do Espírito Santo e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Podemos constatar isso em Atos capítulo 4, verso número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, amém? Podemos trazer aqui ainda que esta unção, esta vivência no Espírito Santo não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar as resistências. Olha lá em Atos capítulo 5, verso 41, diz assim, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. A Bíblia vai dizer que no mundo nós teremos aflição. Jesus Cristo, quando estava ali falando a Ananias a respeito de Paulo, ele diz assim, eu vou ensinar, eu vou mostrar a ele o que é padecer pelo meu nome, mas que todo padecimento em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, divulgando o Evangelho, que ele sirva de crescimento para mim e para você, amém? Então aqui, a igreja, os discípulos ali cheios do Espírito Santo, eles saíam, realizavam sinais, realizavam maravilhas, prodígios, e isso consolidava as igrejas em diversos povos e regiões. Viam a presença, o Espírito Santo agindo na vida daqueles discípulos ali, amém? O terceiro subtópico, evidências da ação missionária do Espírito. Aqui, irmãos, nós estaremos estudando que as primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito Santo. Portas se abrem e vidas são o quê? Transformadas, como disse aos irmãos lá na nossa verdade prática, lá no início da nossa aula. Então, a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. Por quê? Temos um exemplo aqui. Lá em Atos capítulo 13, versos 6 e 7, a Bíblia vai registrar que, havendo atravessado a ilha de Pafos, até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, como nós fizemos leitura lá na leitura bíblica em classe. E por que este exemplo aqui? Porque Deus alcança a todos, não importa a ordem social. Deu lugar à palavra, ela começa a agir e a transformar a vida daquele que realmente da guarita, faz da palavra do Senhor guarita no seu coração. Ainda aqui, irmãos, podemos dizer que a missão avança porque o Espírito Santo autentica a mensagem e confirma a autoridade dos
enviados. Amém? Aqui também, no resumo deste tópico de número 2, nós aprendemos sobre o Espírito Santo e a obra missionária. Diz assim o resumo: o Espírito Santo conduz e sustenta a expansão missionária da igreja. Caminhando para o tópico de número 3 da nossa lição de hoje, nós temos a igreja como agência missionária. Os irmãos sabem que as nossas aulas, ou você que está chegando agora, são aulas o quê? São aulas, eu sigo aqui o conteúdo da revista, eu trago os pontos mais importantes que o Espírito Santo coloca aqui no meu coração, e são aulas expositivas e aplicadas, aulas que nos faz refletir sobre a nossa vida no cotidiano. Toda inspiração e aplicação aqui é me dada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então, a igreja como agência missionária, eu e você somos agentes de Deus aqui nesta terra para propagar o amor dele, o evangelho dele, para propagar que ele morreu na cruz do Calvário para trazer o passaporte de salvação a todo aquele que nele crê, amém? O primeiro subtópico aqui, dos 3 que estaremos estudando, ele diz assim, a igreja que ouve a voz de Deus. Aqui, irmãos, é muito lindo, nós ouvirmos a voz do Senhor, nós estarmos debaixo da direção de Deus, como nós já lemos aqui aos irmãos, Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e não padecerá, do dano da segunda morte. Nós fizemos menção deste versículo aqui já. Aqui neste tópico ainda podemos trazer, que Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Por quê? Porque é uma igreja que ora, que jejua e discerne a direção divina. Ou seja, uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência ao nosso Deus. Eu tenho um exemplo aqui que gosto muito, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso de número 47, a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo, Atos capítulo de número 2, do versículo 42 ao 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nem você pode glorificar a Deus por esta palavra. Uma igreja missionária tem como característica oração, jejum e comunhão, agir em unidade uns com os outros, amém? O segundo subtópico vai nos trazer uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Nossa igreja aqui de Campinas, ela envia e também, ela sustenta famílias, missionárias aqui fora do nosso país. Isso, irmãos, é uma dádiva do nosso Deus, é uma oportunidade que Ele nos dá. Às vezes, eu e você não temos como sair do país ou do estado ou da cidade ou mesmo do bairro que seja para fazer missões, mas nós podemos fazer missões onde nós estamos. Campo missionário, eu costumo dizer, cada alma que ainda não conheceu Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de estar levando a palavra, E quando a gente contribui com as nossas ofertas na obra missionária, Deus ali nos agraciando com a oportunidade de podermos estar ajudando essas pessoas que sacrificam o seu trabalho, que deixam os seus entes queridos, que saem da sua cidade, do seu bairro, que saem do meio da sua parentela muitas vezes e passam situações difíceis, complicadas no campo missionário para estar levando a palavra do nosso Deus. E a Bíblia vai dizer
que aquele que pode ajudar e não ajuda, ele peca, né? Então, que cada um, como o apóstolo Paulo nos ensinou, que cada um de nós possamos estar nos examinando, né? E chegar à seguinte reflexão: o que estamos fazendo para o ID do nosso Senhor, que foi instrução dele para a minha vida e para a sua vida. Então aqui, ó, esse subtópico de número 2, ele traz: sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial. Cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e cultura. O apóstolo Paulo foi um exemplo, né, de ser ajudado. Olha o que ele escreve em Filipenses capítulo 4, do versículo 15 ao 16, ó. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Olha o verso 16: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Olha a prova bíblica aqui, que a igreja, ela deve o quê? Mandar com a direção do Espírito Santo, mas ela deve também o quê? Sustentar estes missionários que estão fazendo e divulgando a obra, né? O terceiro subtópico, ó, uma igreja que cumpre a grande missão. Aqui, ó, a ordem de Jesus permanece. Qual é a ordem de Jesus que permanece? Mateus, capítulo de número 28, versos 19 e 20, diz assim, ó: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Então aqui, irmãos, uma igreja, né, missionária, ela cumpre este ídolo do nosso Deus, ó. No mundo ainda há povos que nunca ouviram ao evangelho, ó. E aqui cabe algumas perguntas, né? Romanos capítulo 10, verso 14, por exemplo: como ouvirão se não há quem pregue, né? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, né, no verso de número 15. Então, ó, o Espírito Santo continua chamando homens e mulheres para esta obra, e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração e recursos à disposição para ir. Amém? Aqui ainda podemos trazer o resumo deste tópico de número 3, onde nós estudamos sobre a igreja como uma agência missionária. Volto a dizer, nós, eu e você, somos igreja, eu e você somos agentes de Jesus Cristo aqui, né, guiados, né, instruídos, fortalecidos pelo Espírito Santo para estar levando a palavra do nosso Deus. Amém? O resumo diz assim, ó: a igreja responde ao chamado do Espírito Santo, enviando e sustentando os missionários. Amém? Caminhando agora para a conclusão da nossa lição de hoje, nós aprendemos na lição de hoje, ó, que a missão entre os gentios começa com oração, com jejum e sensibilidade à voz do Espírito Santo. E a igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. E é a palavra de Deus que é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Amém? Você pode glorificar a Deus, você foi transformado pela palavra, você achou, você se encontra agora na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Querendo Deus, irmãos, estaremos aqui para estudar a lição de número 2, né, que terá como tema: a porta da fé se abre entre os gentios. Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus o Pai e que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja com você, não somente hoje, mas para todo o sempre. Você pode dizer um amém?